Olá pessoal, boa tarde. Começando mais um vídeo. Hoje o tema é condomínio de lotes. Como fazer, o que é, os conceitos, as definições, enfim, tudo que você queria saber sobre essa modalidade de loteamento, né, que é desenvolver um condomínio de lotes. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tatiana Rocha e eu ajudo arquitetos e engenheiros a aprenderem a projetar um loteamento do início ao fim, mesmo que você não tenha nenhuma experiência prévia nesse assunto. Se você está interessado em entrar nesse universo do urbanismo, saber tudo, aprender como fazer, fica comigo que esse é o canal certo. Para vocês que estão aqui, me sigam no Instagram. No Instagram eu coloco o tema das lives, tem post todos os dias, stories, enfim, tem bastante contato e bastante conteúdo para vocês. E me sigam também no YouTube, ativem as notificações, que tem vídeo novo toda segunda e quarta-feira, tá bom? Tem bastante conteúdo no YouTube também para vocês maratonarem, assistirem e aprenderem tudo sobre loteamento. Vamos lá. O tema hoje é condomínio de lotes, né? Você está aí começando a entrar nesse mundo de urbanismo, ou talvez você já até tenha feito alguns projetos como loteamento e apareceu essa possibilidade de fazer condomínio de lotes e você ainda não sabe direito como fazer, né? Qual que é a diferença? É igual, é diferente? Enfim, é igual fazer loteamento ou é igual fazer condomínio de casa? Como é que funciona essa questão do condomínio de lotes? Então, eu vou falar tudo sobre isso hoje e quem tiver dúvida pode ir perguntando que eu vou respondendo, ok? Bom, condomínio de lotes, né? Então, o que é o condomínio de lotes? O condomínio de lotes, até 2017, ele não existia, a figura jurídica dele de condomínio de lotes não existia. Ah, mas eu acho que eu já vi um condomínio de lotes que foi aprovado antes, tal, não sei o quê. Existem coisas que foram aprovadas, mas assim, a rigor eles não eram um condomínio de lotes, né? Eles eram um loteamento de acesso controlado, tá? A figura jurídica que a gente chama condomínio de lotes, ela não existia até 2017. E por que ela não existia? Porque a lei federal, a 6766, que é a lei que regulamenta o parcelamento do solo urbano, ela não contemplava essa possibilidade de condomínio de lotes, né? E na verdade ela também não contemplava o loteamento de acesso controlado também, tá bom? Isso era uma outra figura jurídica, tá? Mas aí isso explico em outro vídeo. Então, em 2017, teve uma revisão da Lei 6766, que é a Lei de Parcelamento do Solo Federal, e nessa revisão foi incluído, né, essa possibilidade, essa modalidade do parcelamento do solo com o condomínio de lotes e o loteamento de acesso controlado. Tá? Deixa eu me explicar melhor. Na verdade, a lei, né, ela continua dizendo que as formas de parcelamento do solo são duas. O parcelamento do solo ele pode ser feito de duas formas, né? O loteamento e o desmembramento. O loteamento de acesso controlado e o condomínio de lotes, eles podem existir desde que você já tenha feito essa possibilidade, né? O desmembramento ou o loteamento, tá? Ele não é, vamos supor que você tem uma área e você quer fazer só o condomínio de lotes, né? Você vai ter que fazer as doações públicas, enfim, fazer tudo, tá? O condomínio de lotes ele não é uma coisa em separado. A partir de 2017, a Lei 6766, ela criou essa possibilidade, né? Ela abriu a possibilidade para o loteamento, não é que abriu a possibilidade, não foi a melhor palavra para explicar. A partir de 2017, a Lei 6766, juridicamente, ela permitiu a existência do condomínio de lotes e o loteamento de acesso controlado. Então, como é que era feito antes? Porque antes de 2017, é claro que já existia um monte de loteamento fechado, né? Às vezes as pessoas chamavam isso de condomínio, mas na verdade era tudo loteamento fechado. Já existia, mas as pessoas elas aprovavam como loteamento aberto e depois elas faziam um termo de compromisso com a prefeitura pedindo essa concessão de uso. Mas na Lei 6766 não existia essa figura jurídica, tá? Então, a rigor, aquilo todos esses loteamentos fechados, né, eles podiam ser
podiam ser abertos, né? Podia vir ali alguma outra orientação, a prefeitura podia desfazer aquele, chama TAC, né? Que é o termo de ajuste de conduta, podia desfazer aquilo e aquele loteamento, de repente, de um dia para o outro, ele podia virar aberto, tá? Então, era possível fazer, mas existia essa insegurança jurídica. Desde 2017, a lei foi alterada, né, um pouco em atraso, porque isso já existia no país há muito tempo, né, é só uma questão que foi crescendo cada vez mais, essa questão dos loteamentos de acesso controlado, e ela incorporou no texto da legislação essa permissão. A partir do momento que a 6766, que é a lei federal, lembra que a lei federal ela sempre dá as diretrizes gerais, né, os parâmetros gerais para o desenvolvimento do parcelamento do solo, né? Então, a partir do momento em que a 6766 ela deu essa diretriz da existência do condomínio de lotes e do loteamento de acesso controlado, os municípios eles puderam legislar sobre isso de uma forma mais clara e mais aberta, né, colocando isso tendo legislações específicas sobre esse assunto, né, ou colocando, né, sobre isso no seu plano diretor, na sua lei de uso e ocupação do solo, tá? Os municípios que revisaram as suas leis depois de 2017, eles já estão incluindo os parâmetros, as definições, né, do loteamento de acesso controlado e do condomínio de lotes dentro da sua legislação. Alguns municípios já tinham revisado a sua legislação, era um pouco recente, ao invés de revisar a sua lei, o seu plano diretor para encaixar essa questão do condomínio de lotes, eles simplesmente fizeram uma nova lei só falando sobre condomínio de lotes e loteamento de acesso controlado, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando você estiver estudando uma área, e se nessa área que você está estudando, você está procurando a legislação falar de condomínio de lotes ou de loteamento de acesso controlado, e você não estiver achando essa informação na lei de uso e ocupação ou no plano diretor, procure para ver se você acha essa lei como uma lei avulsa, né? Talvez ela não esteja dentro do plano diretor, talvez ela seja uma lei avulsa, porque imagina que, sei lá, a lei foi revisada em 2015, 2016, aí em 2017 apareceu essa novidade da 6766. O município falou, acabei de revisar minha legislação, não vou revisar tudo de novo, né? É um trabalho revisar toda a legislação, enfim, aprovar na Câmara. E aí o que eles fizeram? Eles só fazem uma nova lei complementando isso, né? Então, aí, sei lá, né, tem uma nova lei, um novo número falando do condomínio de lotes, tá? E aqui, sei lá, daqui 10 anos, quando eles forem revisar a legislação, talvez eles unifiquem tudo isso, né, na sua nova lei, mas isso quando eles forem fazer a revisão. Então, se você não estiver achando informação sobre esse assunto na legislação do município que você está estudando, procure uma legislação específica só sobre condomínio de lotes. Pode ser que tenha, ok? Não é que vai ter, não posso garantir que tem, né? Existem centenas e milhares de municípios no Brasil, eu não li todas as leis, mas pode ser que tenha uma legislação separada, ok? E pode ser que não tenha, pode ser que o município também simplesmente não tenha se atualizado ainda relativo a essa questão. Então, assim, é uma possibilidade nova, né? Então, agora a gente, hoje, né, em 2011 é boa, né, gente? 10 anos atrasadas. Agora, em 2021, está fazendo 4 anos dessa legislação, é uma coisa ainda relativamente recente, então pode ser que não tenha nenhuma informação. Ok? Mas então, o que tem nessa lei, né? O que permite a questão do condomínio de lotes? A 6766 só dá a permissão, né? É possível fazer dessa forma de condomínio de lotes. E os municípios, eles têm que legislar sobre esse assunto. Como funciona a 6766 para todos os outros parâmetros, né? Ela dá ali as diretrizes gerais e o município vai fazer a sua lei de desocupação, seu plano diretor, a sua legislação específica, determinando todos os outros parâmetros. E o que vai constar nessa lei dos municípios? Né? O que pode constar? É aberto, né? Cada município vai legislar da forma que melhor lhe convier sobre o assunto, mas, em geral, o que eu tenho encontrado de informação a respeito do condomínio de lotes? Os municípios, o que eles têm que definir? Primeiro, o tamanho do lote. Da mesma forma como o loteamento, você vai ter ali a definição pelo zoneamento, o condomínio de lotes, ele também tem a definição
do tamanho do lote pelo zoneamento. O que eu mais tenho visto é que o condomínio de lotes, ele obedece exatamente o mesmo zoneamento e o mesmo tamanho de lote do loteamento, tá? Não tem diferença. Eu estou nessa zona, essa zona aqui, sei lá, ZR1 tem lote de 250. O que eu tenho visto é que para o condomínio de lotes, também está valendo o lote de 250, ok? Mesmo tamanho de lotes. Mas e a fração ideal? Porque um loteamento, você tem ali o lote, né? E as ruas, elas são públicas. No condomínio, você tem o lote e todas as áreas, na verdade, dentro daquele condomínio, elas são áreas privadas, certo? Essa, na verdade, é a diferença de condomínio e loteamento. Deixa eu voltar aqui um passo atrás e explicar isso. Então, qual que é a diferença entre loteamento e o condomínio de lotes? No loteamento, você tem o lote, ele é privado e todas as áreas são públicas. Mas e o meu loteamento de acesso controlado? É igual. O seu lote é privado e todas as áreas, elas são públicas, apesar dele ser um loteamento fechado, tá? Aí no condomínio de lotes não. O lote, ele é privativo e todas as áreas ali internas, elas também são privativas. Então, a rua é privativa, o sistema de lazer é privativo, todas aquelas áreas internas, elas são privativas. E elas entram no cômputo do quadro de áreas, né, como a fração ideal, que todo mundo conhece, porque a gente está acostumado a ouvir falar de fração ideal por conta dos condomínios edilícios, né, dos prédios em que a gente conhece, tem a área do apartamento e tem a fração ideal. O que acontece no condomínio de lotes? A mesma coisa. Então, você vai ter a área do lote, que é privativa, e cada dono de lote ele tem uma fração ideal relativa ao todo daquela área, que corresponde ao sistema viário, né, as áreas comuns, sistema de lazer. E eu recebo algumas perguntas, assim, algumas dúvidas, assim, como é que funciona a fração ideal? A gente pode, né, considerar a área do lote como a área da fração ideal? Isso é uma dúvida bem comum, mas assim, nas leis em que eu já li até o momento em que falam especificamente de condomínio de lotes, eles não permitem, tá? O tamanho do lote do zoneamento é o tamanho do lote do condomínio, não é o tamanho da fração ideal. Ou seja, se eu tenho no zoneamento está falando que o lote o tamanho mínimo é 250, o meu lote do condomínio vai ser 250. Não é que eu posso pôr um lote de 180 e completar esses 70 metros quadrados aí dos 250 com a área comum, tá bom? A maioria das leis que eu li, né, na verdade a maioria não, todas as leis que eu li de condomínio de lotes até o momento, que foram poucas, né, elas falam sobre isso, tá? A área do lote é a área do zoneamento. Eles não têm permitido que você use a área comum para entrar no cômputo da fração ideal, ok? E vou falar para vocês assim o que eu acho, né, a minha explicação para isso. Eventualmente, se você tem uma área, um terreno ali de condomínio que tem muita área verde, né? Vamos supor que você pegou ali uma gleba que tem uma área verde muito grande. Aquela área verde, toda ela vai entrar para o cômputo do tamanho do lote, né? Porque ela vai fazer parte da fração ideal. E aí, o que vai acontecer? Como você tem aquela área enorme, né, de área verde para doar, ela vai entrar no cômputo e aí o tamanho do seu lote vai ficar muito pequeno e ele vai ficar muito distante da zona. E pode ser que com isso você consiga colocar até mais lotes do que se você colocaria, né, se você estivesse adotando um lote maior, obviamente, né, você vai conseguir colocar mais lotes. E aí a questão do tamanho do lote, ela tem várias regras, né? Ela tem várias questões daquele tamanho. Entre elas, a questão da densidade populacional daquele bairro, daquela região, né? Se você tem lá a prefeitura está fazendo o plano diretor, analisando, tal, não sei o quê, ela fala, essa zona aqui vai ter esse lote de tantos metros quadrados. Ela já sabe que se todo mundo tiver o tamanho mínimo, ela vai ter um adensamento de X pessoas, né, por metro quadrado, por hectare, né, que é a densidade populacional. E ela sabe qual é a população daquele lugar. Se você entra com um domínio de lotes e aquilo entra como fração ideal, né, relativa, considerando a área verde, você vai colocar mais pessoas
do que seria possível, né? Do que seria o ideal, né? O que seria analisado. Então, mas isso é a minha interpretação das coisas, tá? Então, as prefeituras, né, as leis que eu li até o momento, não permitem, tá? A área do lote é a área do lote do condomínio. Não dá para entrar com a área comum computando a fração ideal. Então, algumas dessas leis que eu li, elas inclusive são bem claras sobre esse assunto, né? Elas falam claramente que a área do lote é igual à área da zona, que não é a fração ideal, ok? Outras são ambíguas, não, na verdade não são ambíguas, elas não entram assim em detalhes, mas depois na hora que você vai consultar na prefeitura e entender certinho essa questão, você entende que eles estão pensando dessa mesma forma, tá? Então, isso é um ponto, acho que é o primeiro ponto mais importante para você entender a questão do condomínio de lotes e não errar na hora de desenvolver o seu projeto, ok? Porque isso vai fazer diferença na hora que você fizer o quadro de áreas, tá? Seguramente vai fazer diferença em termos da ocupação possível, ok? Então, o primeiro ponto do que é o condomínio de lotes e como entender é essa questão do tamanho de lotes. O segundo ponto é como que fica a questão de sistema viário, né? Dessas leis que eu li também, na verdade não tinha nenhuma que falava sobre o sistema viário do condomínio, ok? Acabava que ficava o tamanho do lote, o sistema viário do loteamento, tá bom? O mesmo sistema viário. Agora, pode ser que por ser uma área fechada, né, restrita, algum município eventualmente faça um sistema viário diferente para o condomínio de lote do que para o loteamento, tá? Então, até o momento do que eu li, não teve diferença. A gente teve que adotar no condomínio de lote a mesma largura de sistema viário do loteamento, né? Ou seja, a gente entra com uma legislação do condomínio de lotes que ela é a mesma, na verdade, do loteamento, né? A diferença vai ser a parte de como aprovar, tá? Que eu vou falar aqui um pouquinho mais para frente. Então, o sistema viário ele também tem sido a mesma largura. Pode ser que algum município faça uma lei de condomínios permitindo um sistema viário com uma caixa menor do que o loteamento? Pode ser que eles definam, pode ser que eles façam alguma distinção. O município ele pode regulamentar sobre isso, ele pode definir esses parâmetros, tá? Não vi nenhum ainda, mas pode ser que faça assim, ok? Outro ponto é em relação à obrigatoriedade das doações públicas. Como que fica a obrigatoriedade das doações públicas? Então, lembrando, no loteamento, para a gente fazer um loteamento, sempre é exigido a doação de áreas públicas. Quando a gente tem a figura do parcelamento, né, o parcelamento do solo, a figura do loteamento, sempre é exigido as doações de áreas públicas. O que acontece? O condomínio de lotes, obviamente, que se você tiver que doar área pública, ela não pode estar dentro do condomínio de lotes. Por quê? Porque o condomínio de lote, ele é uma área inteira privativa, né? Ele não é uma área, nada ali vai ser público e ninguém vai poder entrar ali, porque aquela área, ela é inteira privativa. Então, se você tiver que doar alguma coisa, obviamente vai estar fora da sua área de fechamento do seu condomínio, ok? Alguns municípios, isso é uma coisa aqui, um entendimento aqui do estado de São Paulo, tá? Do pessoal do GraProAB, da SEAB, é um entendimento daqui, mas talvez valha aí para outros lugares. O condomínio de lotes, ele é uma forma de você ocupar um lote, ok? Então, você tem o loteamento, aí você vai fazer o loteamento, abrir as ruas, vai doar as áreas públicas, e dentro daquele lote, você vai ocupar com um condomínio. Então, você tem o parcelamento de solo na modalidade de loteamento e depois você tem o condomínio de lotes. Você pode fazer tudo junto, mas é como se fossem duas coisas, né? O loteamento com as doações públicas e o condomínio de lotes ali dentro, ocupando aquele lote, tá? E por que eu estou falando dessa distinção? Porque para não achar que, eu estou fazendo um condomínio de lotes, eu vou burlar e não vou doar áreas públicas, tá? Isso é uma pergunta também que eu já vi, recebi várias vezes, e principalmente quando a lei era nova, tinha acabado de começar, e todo mundo, vamos fazer condomínio de lotes que a gente não vai precisar doar área pública.
não tem isso. Mesmo que você faça um condomínio de lotes, você vai ter que fazer a doação dessas áreas públicas, ok? É, as leis ainda não são claras sobre esse assunto, fica aí meio no limbo essa questão da doação, mas o que se entende é isso, você tem um loteamento, vai fazer as doações e o condomínio de lotes, ele é uma ocupação dentro daquele lote, tá? Algumas leis também, eu já vi isso, não em todas, alguns municípios, eles definiram um tamanho máximo para esse condomínio de lotes. O condomínio de lotes pode ter uma área de, no máximo, sei lá, 500 mil metros quadrados. Não sei, eu estou falando de cabeça, eu acho que tinha um que eu li que era assim. Mas, enfim, de X metros quadrados, eles podem definir esse parâmetro, tá? Também é permitido que o município defina um parâmetro como esse, por exemplo. E por que ele vai definir um parâmetro como esse, né? Uma restrição, na verdade, como essa? Para que você não faça um condomínio de 1 milhão de metros quadrados, né? Ou você faça um monte de condomínio de 500 mil metros quadrados e não tenha rua no meio, não cruze, aí vai ficar aquele lugar que é gueto, né? Ninguém passa condomínio, 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 e aí não tem rua ali passando, né? Não tem sistema viário público, não tem como circular e expandir a cidade, porque você tem aquele monte de condomínio de lote, tudo fechadinho, 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 e não tem circulação. Então, para evitar esse tipo de situação, é que algumas prefeituras definem, por exemplo, o tamanho máximo do condomínio, ou que tem esse entendimento de que você tem um loteamento, que você precisa doar áreas públicas, que precisa ter sistema viário no entorno desse condomínio de lotes, né, de vias públicas abertas, que vão fazer a conexão entre os bairros, e aí você vai ter esse condomínio fechado no meio, ok? Não são todas as leis que são claras sobre esse assunto. Mas, na hora que você for desenvolver o projeto, na hora que você for aprovar, que você for para a prefeitura pedir diretrizes, você já mostra, né? Principalmente quando você for pedir diretrizes, você já mostra ali no seu pedido de diretrizes que a sua intenção é fazer um condomínio de lotes, ok? Já entra ali no pedido de diretrizes dizendo que o seu objetivo é esse. Porque aí, se tiver alguma dúvida em relação à legislação, alguma coisa que não ficou clara sobre esses parâmetros, você já consegue tirar essas dúvidas no pedido de diretrizes, tá? É um ótimo momento para fazer isso, porque é importante entender esses parâmetros que às vezes não estão claros na legislação, tá bom? De área máxima do condomínio, quando que vai ter que sistema viário, quais são as regras, porque às vezes as prefeituras elas não pensaram ainda sobre isso, né? Mas na prática elas vão vivenciar ali possibilidades e eles vão começar a criar essas definições e antes que isso entre na legislação, pode ser que isso venha, né, como uma observação simples ali no pedido de diretrizes urbanísticas, ok? Um outro ponto dentro do condomínio de lotes, então tudo aquilo ali é privado. Então, se você teve que doar a área pública ficou fora do condomínio, ok? E dentro do condomínio, o que você vai ter? Você vai ter um sistema, eu ia chamar de sistema de lazer, mas vamos mudar de nome para não dar confusão. Dentro do condomínio, você precisa ter uma área de uso comum, que é uma área verde. Alguns, também não foi todos, mas alguns que eu li já definiam essa porcentagem. Por exemplo, teve um que eu li que falava que dentro da área do condomínio, definida, né, dentro daqueles metros quadrados definidos do condomínio, 5% dessa área tinha que ser de uso comum aos condôminos. Ou seja, é uma área verde, né, um sistema de lazer para você colocar uma quadra, um parquinho, ou, sei lá, é uma área livre, você pode edificar ou não, né, digo, você pode construir um salão de festas, alguma coisa assim, mas você precisa ter essa área comum, condominial, ok? Também é um parâmetro que a prefeitura pode definir já de cara ou não, também não foram todas que tinham um parâmetro definido sobre isso, mas vale prestar atenção e vale perguntar para a prefeitura, tá? Se tem esse parâmetro de atender alguma porcentagem de área condominial dentro da área do condomínio, ok? Outro ponto, eu lembrei agora que assim, eu falei da área máxima do tamanho do condomínio, mas uma outra possibilidade também que eu vi, tinha um outro município que ele não definia a área máxima do condomínio, mas ele definia, acho que a cada 600 metros precisava ter uma via coletora. Então, o seu condomínio ele não ia poder ter mais que 600 metros, né, de comprimento ali, porque sempre você tem que passar uma via coletora.
São diversos parâmetros, cada município vai ter os seus parâmetros, tá? Para definir essa questão da área, mas é muito provável que eles limitem de alguma forma o tamanho por conta do fechamento e de manter as interconexões viárias do município, né? Porque se você pega uma área lá de 1 milhão de metros quadrados e faz tudo como um condomínio fechado, aonde que as pessoas vão passar, vão circular, ali o bairro, né, depois ele vai crescer e ele não vai conseguir transpor aquele big condomínio fechado, certo? Então, é possível, né, que com certeza vão existir aí restrições, parâmetros para que isso não aconteça, se vai ser como o tamanho, uma área máxima do condomínio, se vai ser como a imposição de um sistema viário de X esses metros, aí cada município vai definir a sua forma, tá bom? Mas prestem atenção nisso, porque é um parâmetro muito importante na hora de vocês desenvolverem o desenho do seu projeto. A Paula, tem tamanho mínimo de uma gleba ou lote para valer a pena fazer o condomínio de lotes? Então, o tamanho da gleba é isso, é mais essa questão do que a prefeitura ela vai definir como área máxima desse condomínio por uma questão de regulamentação mesmo, tá bom? Pelo bairro, né? Para não ficar ali extremamente fechado. Agora, assim, o que vale a pena fazer o condomínio ou um loteamento, isso é uma coisa muito particular de quem está desenvolvendo o projeto. Fazer um loteamento, um condomínio, a viabilidade disso depende do seu terreno, né? Do desenvolvimento do projeto, tá bom? Não, eu digo do desenvolvimento do projeto, mas assim, o que eu quero dizer é do negócio, né? É do ponto de vista do negócio, quanto que você pagou pelo terreno, quanto que vai vender, é da viabilidade financeira do empreendimento, ok? Não é do ponto de vista do projeto, tá? Aí essa questão da viabilidade financeira do empreendimento, ela depende aí de vários fatores, tá bom? Rafael, se possível, comente sobre a concessão de uso, quando o sistema viário é parte da área de doação, mas é utilizada somente pelos condôminos. Então, o sistema viário do condomínio, ele não é uma concessão de uso, tá? A concessão de uso, ela existe quando a gente faz um loteamento. Quando a gente tem um loteamento fechado, um loteamento de acesso controlado, né? A área pública, ela é pública, né? Ela faz parte da concessão do fechamento. Você faz um termo de compromisso com a prefeitura, pedindo o fechamento daquela área e, em troca daquela concessão de uso daquele espaço público, a prefeitura, em troca do condomínio, né, do condomínio não, do loteamento fazer o uso daquele espaço público, o loteamento cuida daquela área pública. Mas isso é loteamento, tá? Então, no loteamento de acesso controlado, ele tem essa concessão de uso. No condomínio, a área do condomínio, ela é inteira privada. Então, aquele sistema viário não é uma concessão de uso, ele é um sistema viário privado, ok? Você pode ter, eventualmente, uma caixa mais estreita, se a prefeitura permitir, a pavimentação pode ser diferenciada, tudo ali, ele é interno e é privativo. Aquele sistema viário do condomínio, ele vai entrar no cômputo de fração ideal dos lotes, tá? Ele é inteiro privativo, não tem essa concessão de uso, ok? Ele é diferente do loteamento. É importante a gente ter bem claro isso, porque, na verdade, essa é a grande diferença, né, entre o loteamento e o condomínio, tá? Essa forma da definição do espaço, ok? O condomínio de lotes já, né, obviamente, ele já é um instrumento que permite o fechamento, então na hora que você for aprovar o projeto, você vai indicar o fechamento daquele condomínio, ele é uma área fechada, respeitando aí todas as restrições da legislação, e você vai ter essa área, tudo que tiver ali dentro é uma área condominial, ok? Se tiver obrigatoriedade, né, de área de uso comum, enfim, você vai ter que ter dentro daquela área condominial. E todas as áreas públicas ficam fora do condomínio de lotes. Qual que é a diferença? Então, na aprovação, né, assim, ali, na hora de desenvolver o projeto, né, e de aprovar
o loteamento de acesso controlado e o condomínio de lotes. A diferença é que no condomínio de lotes, as pessoas, quando elas forem comprar aquele lote, o que elas vão ter? Elas vão comprar a escritura delas, né? Vai ter o lote mais uma fração ideal daquele terreno todo, né? Mais uma fração ideal que vai corresponder à rua, à área comum, à área de mata que tiver lá dentro, enfim, o que tiver dentro daquele condomínio. No loteamento, quando a pessoa vai comprar ali o lote, ela está comprando só o lote dela. Ah, mas e no loteamento de acesso controlado? Ela está comprando só o lote dela. Aquelas áreas públicas são públicas, mesmo que esteja dentro do fechamento, tá? Então, a grande diferença é o que você está vendendo ali, aquele condomínio, você tem a propriedade do lote mais uma fração sobre o todo, e no loteamento só do lote. Isso vai ficar registrado de uma forma diferente, vai sair a escritura daquele lote de uma forma diferente, tá? O condomínio de lotes, ele é fechado e não pode ser aberto de nenhuma forma, é igual um prédio, ele é fechado, foi aprovado assim, sempre vai ter que ter uma associação de moradores ali dentro, né? Porque vai ter que organizar a questão dos condôminos, regras, parâmetros e tudo mais, e quando você compra a sua propriedade, aluga ali, você obviamente já aceita participar, né daquilo tudo, de todos esses parâmetros condominiais, ok? E para você aprovar o projeto de um condomínio de lotes, ele é muito semelhante à questão do loteamento, né? Você vai entrar com o mesmo processo na prefeitura, você vai ter que pedir diretrizes, vai vir as diretrizes, você vai atender, vai fazer todos os ajustes. O andamento do projeto de um condomínio de lotes, ele é a mesma coisa de um loteamento, tá? E até porque você pode estar fazendo um projeto maior, onde ele tem uma parte como loteamento aberto e uma parte como condomínio de lotes. Ele vai ser tudo o mesmo processo, ok? Você vai andando com o projeto da mesma forma como você entraria com um loteamento. A diferença é que, na hora de você registrar o seu empreendimento, além daquele material que você prepara para o loteamento, que é a planta do projeto urbanístico, com todas as cotas, você vai ter que cotar todos os lotes vai ter que ter indicado a área de cada lote, as dimensões de cada lote, as dimensões da área condominial. Ao invés de você chamar a rua do condomínio de rua via pública, né, ao invés de entrar no cômputo de área pública, ele vai entrar no cômputo de área privativa condominial, né? Área condominial, né? Área privativa a gente chama o lote. Então você vai ter a área privativa, que é o lote, e a área condominial, que é aquele sistema viário. E aí, além daquela planta e do memorial, o que você vai ter que fazer? Você tem que fazer um quadro da NBR, é a NBR 12.721. Você vai, nessa NBR, você tem um quadro no Excel, tá? São várias páginas que você tem que preencher, que ao preencher as informações nesse quadro, vai sair a fração ideal de cada um desses lotes. Então, esse lote, ele tem X metros quadrados, né, de fração ideal em relação ao todo. A fração ideal de um lote, ela não é igual para todos, tá? A fração ideal de cada lote, ela é proporcional à área do lote. Então, um lote de 250 metros quadrados vai ter uma fração ideal, sei lá, vamos supor, 10, e o lote de 260 vai ter a fração ideal de 12. Por quê? Porque ele é maior, ele tem uma fração maior, uma fração ideal um pouco maior, ok? Por isso que a gente faz esse quadro no Excel, porque aí você coloca a área de cada lote, se você tiver lotes, cada lote tiver uma área diferente, vai calcular certinho a fração ideal de cada um desses lotes. E esse quadro da NBR, ele tem que ser enviado junto eu acho que a prefeitura não aprova, mas para o registro em cartório, seguramente você precisa enviar esse quadro, porque é o que vai constar ali a fração ideal. E aí na matrícula daquele lote vai sair o lote dentro do condomínio, com as dimensões XX, área, né, de lote de 250 metros quadrados, e uma fração ideal de X metros quadrados dentro do condomínio. Então vai sair essa especificidade da fração ideal para cada um desses lotes. Então, esse quadro na NBR, ele vai calcular certinho né, a área, a fração ideal de cada um desses lotes do seu loteamento, ok? Você consegue achar essa informação da NBR fácil na internet,
consegue baixar o Excel, é uma planilha cheia de macros, tá? Então você baixa, não apaga as coisas, porque está tudo linkado ali. É um pouquinho difícil de entender no começo como preenche aquela planilha, mas ela já vem ali com explicações, tá? Quando você baixa a planilha, ela tem ali algumas abas que explicam como preencher, o que você precisa preencher, enfim. Não é a coisa mais simples do mundo à primeira vista, você vai olhar, são várias abas, você vai falar, uau, mas com um pouquinho de paciência vocês conseguem preencher. Tá? Então, é a mesma planilha, se você por acaso já fez um condomínio de apartamentos ou um condomínio de casas, né? Um condomínio com uma área construída, é a mesma planilha que a gente usa para lotes. Tem ali algumas adaptações, porque a gente não tem a construção. Então, ao invés de você colocar área construída, você vai colocar área do lote, né? Não vai ter aquela diferença entre área útil, área total, área construída, essas coisas que tem em arquitetura. Eu já nem lembro mais das coisas que eu aprendi na faculdade. Não tem essas diferenças que tem na arquitetura, porque você tem área útil, um tanto, área construída um pouquinho maior, né? Vai ter essas variações. Não tem, é tudo a mesma área. Mas você tem que preencher esse quadro e entregar esse quadro para o registro do empreendimento, tá bom? Entregar no cartório para fazer o registro do empreendimento, ok? Então é isso. O condomínio de lotes, ele foi permitido, né, legalmente pela alteração da legislação da 6766 em 2017 e os municípios começaram a criar as leis específicas a partir dessa data. Não são todos os municípios que legislam sobre isso ainda. Se você quiser fazer um condomínio de lotes e não tiver na lei do município que você está trabalhando uma explicação sobre esse assunto, vale fazer uma consulta à prefeitura, né? Ou entra com pedido de diretrizes ou faz uma consulta para você conseguir entender esses parâmetros. Na falta de parâmetros, adote o mesmo parâmetro do loteamento, ok? Mas você pode fazer o condomínio de lotes. A questão, sei lá, entre vantagens e desvantagens de fazer o condomínio de lotes, do ponto de vista do desenvolvimento do projeto e de aprovação do projeto, é a mesma coisa, ok? Você vai fazer um loteamento, você vai fazer um condomínio de lotes, é a mesma forma, né? São as mesmas etapas, né? Você vai precisar contratar todas as mesmas pessoas, né? De equipe de projetos complementares, né? Você vai ter que contratar todo o pessoal de infraestrutura, paisagismo, ambiental, você vai contratar as mesmas pessoas, tá? O mesmo que você precisa contratar para fazer um loteamento, você vai contratar para fazer um condomínio de lotes. O processo de aprovação é exatamente igual. No final tem essa planilha para entrar no cartório. Mas, assim, é um produto a mais que quem vai desenvolver é quem está desenvolvendo o projeto de urbanismo. Não vai fazer muita diferença para as outras coisas, tá? Os outros parâmetros eu tenho que seguir as mesmas regras, é o mesmo procedimento na prefeitura, o mesmo tempo, né, de análise, enfim. São os mesmos parâmetros, tá bom? A questão entre fazer um condomínio de lotes e fazer um loteamento, seja de acesso controlado ou aberto, é uma questão de produto que você vai vender. Eu quero vender esse produto, eu quero vender aquele produto. É o que você vai vender, tá bom? Paula, se o município não tem legislação ainda, significa que não permite a aprovação desse tipo? Ou pelo fato de já existir na lei federal, eles têm que aceitar e analisar o projeto? Sim, pelo fato de já existir na lei federal, eles têm que aceitar e analisar o projeto. O fato deles não terem a legislação sobre isso ainda, pode ser que não tenha surgido necessidade, ninguém quis aprovar um condomínio de lotes, aí eles não se movimentaram para fazer a legislação, pode ser que eles estejam discutindo, enfim. Tem municípios, eu estou falando isso de não ter município, porque tem municípios que são pequenos ou tem pouca quantidade de empreendimentos sendo aprovados, que às vezes as pessoas, né, lá ali do município, né, a prefeitura, elas nem sentem necessidade, ninguém inventou isso, tal, e né, simplesmente não faz a atualização. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a quantidade de projetos que tem no município, tá? Municípios maiores ou municípios que estão num momento de crescimento muito grande e tem muitos projetos em andamento, eles já fizeram a legislação, porque o fato de existir na lei federal, né,
tornou permitido oficialmente, né? Antes existia de outra forma, mas tornou oficial essa permissão do condomínio de lotes, então eles têm que aceitar, porque ali a lei federal ela permite, então o município ele também tem que aceitar. E aí os critérios, né? Não tem critérios ainda definidos. Eles vão definir os critérios e eles podem passar a informação para vocês numa consulta, né? Você pode ir lá fazer uma consulta, mas eu aconselho a fazer sempre de forma oficial, né? Sei lá, entra como uma certidão ou um pedido de diretrizes urbanísticas mesmo, para eles responderem isso para você de forma oficial, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque assim, às vezes você deu entrada, né, no projeto agora e, né, vamos supor que a gente está em ano aqui de transição, né? Aí eu dei entrada agora, daqui 6 meses vai mudar, vai ter eleição, vai mudar. Vai que mudou a prefeitura e aí outra pessoa, entra gente nova, muda o parâmetro, tá? Então, assim, eu acho que não tem nesse município nenhuma definição, não tem regra, não tem parâmetros. O que eu vou fazer? Entra de uma forma oficial, pedindo diretrizes para o seu projeto, como condomínio de lotes, para vir uma certidão oficial dizendo quais são os parâmetros que eles vão aceitar. Mesmo que eles digam que é o mesmo parâmetro do parcelamento do solo, porque muitos têm feito isso. Mesmo que eles digam isso, não importa, mas pelo menos você vai ter ali uma certidão oficial dizendo que, né, vai ser o mesmo tamanho de lote, o mesmo tamanho de sistema viário, vai ser as mesmas restrições, ok? Eu acho importante você ter essa garantia, tá? Para não ficar assim, né, perdido, falei com um, mas não tenho certeza, vai que a outra pessoa tem uma outra interpretação, fica nessas coisas interpretativas, né? Você corre o risco de fazer de um jeito e depois ter que mudar, e também, muitas vezes, o pessoal na prefeitura, o que eu vejo aqui, né, que eles às vezes evitam responder as coisas, porque ninguém quer se comprometer, não tem na lei, ninguém quer se comprometer. Então, se você entrar com um pedido de diretrizes, eles vão ter que dar uma resposta e se comprometer, mesmo que quem vá, o técnico fale, mas não fui eu que assinei, foi o secretário de habitação que assinou as diretrizes, não tem problema. Tem alguém ali que se assinou, que é responsável e veio aquilo oficialmente, ok? Não precisa esperar, você pode seguir com o projeto, tá? Eu falei tudo aqui que eu tinha planejado falar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, depois vocês me perguntem. Se aparecer algum caso de vocês, li uma legislação um pouco diferente do que você falou, me manda, vamos conversar. Como eu falei, é uma lei nova, eu li poucas leis que falam sobre condomínios de lote, né? É mais fácil falar de outros parâmetros, outras coisas, que eu já li muitas e muitas e muitas, então ainda tem poucas. Se vocês lerem alguma informação diferente, descobrirem algum parâmetro diferente, acontecer alguma coisa diferente na cidade em que vocês estão fazendo o projeto, me conta, tá? Deixa nos comentários depois do vídeo, porque é legal a gente trocar essa informação, trocar essa experiência. É uma quantidade absurda de municípios no país, eu não vou conseguir nunca ler todas as leis, até porque as leis mudam de tempo em tempo. Então, contribuam aí com as informações que vocês descobrirem, né? Se tiver alguma divergência, alguma coisa diferente aqui do que eu falei. E dá para a gente ter conhecimento e aprender mais também, todos, sobre esse assunto, combinado? Então é isso. Obrigada pela participação de vocês na live de hoje. De novo, me sigam no Instagram, eu coloco o tema das lives, tem post, a gente tem um contato mais próximo. E me sigam também no YouTube, ativem as notificações, tem muito vídeo para vocês assistirem e aprenderem mais sobre urbanismo e sobre projeto de loteamento, ok? E um pedido final me ajudem a divulgar esse conhecimento para mais e mais pessoas, então compartilhem com amigos, pessoas do trabalho, pessoas que tenham interesse em aprender mais sobre urbanismo e sobre projeto de loteamento, e ajudem a divulgar esse conteúdo para uma quantidade maior de pessoas, combinado? Então, é isso aí, gente, até a próxima. Tchau, tchau.